Voltamos aqui, abrir novamente. Vamos ver agora se agora vai. Deixa Pedro aparecer para eu chamar. Gente, essa live aqui, a gente está falando sobre de onde vem a insegurança a partir da perspectiva da constelação familiar. Certo? A gente vai estar aqui recebendo o Pedro Carregosa, que é um constelador familiar e sistêmico, e ele vai tirar todas as dúvidas sobre o que é constelação, como funciona a constelação e também explicar a importância, né, do pertencimento, do dar e receber, né, da hierarquia, que são elementos fundamentais aí da constelação e que justamente o desequilíbrio dessas três leis tem causado aí muito desequilíbrio na sociedade e na vida de maneira geral. Então a gente vai bater um papo com ele, vai continuar aqui, né, porque na verdade a gente abriu novamente. Deixa ver se ele aparece. Lore, coisa linda. Josival também aparecendo por aqui. Tá ok, Lore? Me diz aí. O áudio tá ok? Vamos aguardar Pedro novamente. Cida Almeida. Gente, constelação é muito legal, muito maravilhoso, né? Por isso que eu convidei Pedro para ele tirar todas essas dúvidas, para desmistificar algumas coisas e como é importante, como pode estar ajudando aí a vocês e principalmente as mulheres a entender determinados comportamentos. Ainda está travando, áudio ok, né? Beleza, Pedro chegou aqui. Deixa aqui aparecer, porque tem um delayzinho também, há um atraso nessa internet. Pronto, Pronto, voltamos. voltamos Amigo, alguns minutos. a energia da gente que é assim, a gente não está entendendo a Exatamente. Sabe energia. por quê? O que a gente está tratando o assunto? Insegurança. O que é insegurança? Falta de conexão com algum, falta de vínculo. A gente falou de vínculo. O que é que aconteceu? O nosso Isso. vínculo pela telefonia foi quebrado. Então, aqui, né? A gente está travando de novo você para mim. Né? A minha internet aqui, falei que você falou assim, ó, ele está achando que é a dele, que é a minha, mas é a dele. Na verdade, são as nossas internets. Né? De muita live que acontece nesse momento, a gente está tratando de um assunto, né, importante, né, um assunto que acaba mexendo com muitas pessoas, né, são muitos sistemas que estão conectados, são muitas curas que estão sendo realizadas. Assim, aqui porque Isabel me conhece há muitos anos, são 20 anos que a gente se conhece, né, Bel? Ela só gosta de brincar, fala, a minha tá paga, viu, É gente? verdade. Minha internet tá paga, viu? Tanto no celular, do 4G, quanto a internet de casa. Então, não foi É verdade. realmente, tá, a dela tá bem, viu? De nós dois. Mas a gente vai retornar agora, Eu graças a Deus deu ia. tudo certo. Isso. Então, a gente aqui, eu estava fazendo uma recapitulação que você estava falando justamente das três leis básicas, né, da constelação, do dar e receber, do pertencimento e da autoridade, não é? E como isso desencadeia dentro das famílias, como é que funciona quando essas coisas não estão de forma harmônica. Foi nesse ponto aí, mais E ou menos, que você parou. isso. Eu parei, na verdade, na lei da hierarquia, quando a gente sai do nosso lugar sistêmico. Porque nós somos crianças, Ah, pronto. nós temos que receber o 50% pai e o 50% sai do nosso lugar sistêmico, gera o que se chama de desordem. É aí que acontecem os sintomas. E a maioria dos sintomas que nós vemos, que se trata de constelações, são de pessoas que estão fora do seu lugar sistêmico, que estão quebrando o vínculo com pai e com mãe. Por quê? Porque você vai tentar salvar esse pai e dessa mãe de seguir o destino da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, o primeiro exemplo clássico. O câncer. O câncer, o que é que o câncer, que a constelação, a maioria dos consteladores acredita. O câncer é um agressor dentro de você. Normalmente, claro que cada caso é um caso, a gente não vai poder afirmar isso com toda certeza. Normalmente o câncer houve um agressor e uma vítima. E um membro da família que recebe o câncer, ele na verdade está recebendo esse agressor e essa vítima. Por quê? Porque quando existe um agressor e uma vítima, o agressor passa a fazer parte do seu sistema. Então, é essa pessoa que vem depois, milhares, 100 anos depois, 50 anos depois, que vem com câncer e diz assim: pronto, fulano, eu reconheço você, eu estou lhe salvando. O câncer veio para mim para reconhecer. Então, ele está dentro dele, o agressor e a vítima. Quando o agressor e a vítima está sendo reconhecido no caso, quando o assassino e aquele que foi assassinado são reconhecidos, né? Porque se você tira a vida de alguém, você passa a estar emaranhada com aquela família, com aquele sistema.
E se você também tem a vida tirada, você também passa a ser Sim. emaranhado. Até porque você leva esse sentimento de culpa de não ter conseguido seguir a sua própria vida. Então, o câncer é um exemplo disso, que você toma esse lugar, né? E aí, por exemplo, você imagine, já que está falando de fora de lugar, você quer ser mãe de sua mãe. Isso dá certo? Não. Não dá Tá fora certo. do lugar totalmente. Mãe de seu pai de seu pai, Não dá. mãe de seu irmão mais velho. Você é o filho mais. E a gente, Entendeu? Pedro, isso é muito importante que você está falando, e é uma coisa que a gente vê muito. Sim. E você traz isso, que é da constelação, e eu estou fazendo uma formação agora, que é sobre leitura corporal, e assim, mais profundamente, a gente tem visto algumas questões, né, adentrando mesmo já ali no curso, onde a gente fala que tudo é escolha. Eles trazem esse conceito de tudo é escolha. Como assim? E é bem parecido porque tem muita coisa de constelação. No caso, você trouxe aqui porque as pessoas escolhem, né, algumas coisas justamente pelo ganho que eles têm, um ganho secundário, né? Até a doença, claro, devido às proporções, você escolhe para você ter um ganho, para você permanecer. Por exemplo, quando você era criança, né, você talvez, sua mãe, seu pai não tinha lhe dado muita atenção, não cuidou muito de você. Aí, de repente, você se torna um adulto e, de repente, quando você adoece, você tem esse cuidado, essa atenção dessas pessoas que lá na infância deveriam te cuidar e agora não cuida. Pronto. Aí você às vezes não sai da casa dos seus pais e aí mas vamos voltar novamente aqui. É como eu estava dizendo aqui, é muita energia, sabe? Quando a gente está trabalhando sobre essas questões, a gente mexe nesse Sônia, o vídeo pausou. Olha aqui, deixa Pedro entrar aqui novamente. Ele saiu. Daqui a pouco ele entra novamente e a gente está falando aqui, né? Sobre constelação, como ela pode ser utilizada aí na sua vida, como você pode justamente alinhar, descobrir, como ele disse, essa ferramenta extraordinária. De repente as coisas estão se repetindo e as coisas não estão funcionando na sua vida porque está fora do local que deveria estar. A gente estava tratando aqui, ele trouxe o exemplo da questão da família, né? Da questão do pai, da questão da mãe. Quantas vezes, quantos de vocês não são pai dos seus pais? Quantos de vocês não estão aí desempenhando o papel de pai, quando na verdade você deveria ser filho? Né? Então, isso causa um desequilíbrio. Cida está dizendo que travou, né, Cida?
Mudei de lugar, eu tava com todo o esquema armado aqui, sentei no sofá do lado do Wi-Fi. Eu quero ver se agora não dá problema, né? Tive que mudar, teve para causar uma pequena desordem aqui, um pouquinho, para mudar tudo, né? Porque faz parte, com certeza, né? Você mudar de lugar, você Com se certeza. experimentar, você buscar o novo, você não, as coisas não saem normalmente como a gente planeja. E isso tem a ver com a insegurança. Isso, Por quê? Que você sair do seu lugar de isso. conforto, como você tinha planejado, tudo organizado, a mesinha pronta, a luz nova, tudo isso é insegurança. Né? Isso dá insegurança. Meu Deus! Então, é o autocontrole que você tem que ter o tempo todo. E isso, na verdade, não deixa de ser Perfeito. assim. É persistência, é paciência, é resistência. Tudo isso está sendo testado com todas as Com pessoas que estão certeza. assistindo. Quem está aqui Com certeza. acompanhando Com esse certeza. período, esse processo que nós estamos passando aqui com a internet, que é um processo Isso. totalmente. Ó, Sônia Carla, consteladora também daqui de Aracaju, né? Sônia Carla falando que ela é Ai, que fisioterapeuta maravilha. também, está falando aqui com a gente. Então, esse processo de Ô, mudança. Pedro, Oi. isso que você está falando, e eu estava dizendo aqui que é interessante. Eu já fiz não sei quantas lives. Eu faço lives todos os dias. Já fiz centenas. Eu posso dizer, eu acho que eu já fiz Sim, centenas de sim. lives. Eu acho que eu sou uma pessoa que e nunca aconteceu tanta interrupção como nessa. E mesmo assim, não aconteceu de tantas pessoas saírem, a gente ter que fechar uma live e as pessoas voltarem. Eu estava falando que era justamente essa questão dessa energia, né, dessa cura que está existindo, né, de pessoas que estão conectadas, famílias, através das Sim. pessoas que são representadas aqui, estão, né? E com essa questão da insegurança, é um teste também, né? Para você, como é que você, diante das dificuldades, diante dos imponderáveis, de coisas que a gente não tem domínio, como é que você age? Ou você se descabela, ou você procura solucionar as coisas. Né? No caso aqui, eu tranquila aqui, eu disse assim, olha, não tem problema nenhum. Fecho, volto novamente. Fecho, volto novamente. Porque o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu sei da importância dessa live. Eu sei da importância desse conteúdo que você tem para as pessoas, principalmente que me seguem aqui, para as mulheres que estão aqui, para os seus convidados também, né? Mas eu acredito que as pessoas que lhe seguem já conhecem mais, mas os meus seguidores aqui, eles conhecem um pouco menos e conhece, talvez não tenha tanto conhecimento sobre constelação. Então, assim, a gente não vai sair daqui, porque missão é Missão missão. Pedro, dada é missão eles cumprida. E nós sabem. somos Capitão Nascimento. Capitão Nascimento do autoconhecimento. Então vamos lá, a gente vai seguir. Com Não é certeza. isso? Então, assim, na verdade, por que isso tudo? Porque o principal sintoma da insegurança na constelação familiar é justamente a quebra de vínculo. A quebra de Perfeito, vínculo. Então, a perfeito. quebra de vínculo está sendo mostrada na prática. E o autocontrole. Isso, Por quê? Também você, às vezes, traz perfeito. situações para você que lhe geram, né, o desconforto. Entendeu? Como você reage diante das situações? São essas duas vertentes que tem que Perfeito. trabalhar. Né? Você, como uma mentora, sabe disso, que a questão do discurso, a questão da programação neurolinguística, que sempre acontece muito, e que trabalha, assim, trabalha também na constelação, também é um pouco disso, não deixa de ser. Entendeu? Na verdade, a quebra de vínculo Isso. que acontece, né? É essa questão de você estar trabalhando algo que sai do seu controle. E isso lhe gera segurança. E o que é que Isso. sai do controle? Como é que como é que você fica descontrolado? Quando você sente a ausência de pai e de mãe. Ou de pai ou de mãe, ou de pai e de mãe. Perfeito. Quando é que começa? Onde é que nasce segurança? Quando um pai ou uma mãe se ausentam. E aí vem as variáveis. Como é que os pais se ausentam? Quais são as origens disso do passado, de 1700, 1800? Mães que morriam de parto, mães que morriam cedo, filhas que eram, mulheres que eram violentadas e davam filho para a avó criar, que acontecia muito disso, ou então Sim, dava porque de outra família, filhas solteiras que não podiam assumir o filho, que ficavam como irmãs, aí saía dali da hierarquia. Pai que ia para a guerra, não voltava sim, mais, morria lá assassinado ou matava pessoas e o filho pagava a dívida, então gera essa insegurança, isso. né? Pai, por exemplo, que saía para a guerra, ia para a guerra, aí um homem ia
violentava a mulher engravidava, e aí esse homem sai, nascia esse filho, por exemplo, de outra cor, de outra cara, de outro rosto, que não do pai. Isso também gerava digamos, uma insegurança do segredo ser descoberto, o segredo ser revelado. E mulher, naquele tempo, e até hoje, a mulher ser mãe solteira, a mulher revelar um segredo, ter um filho de um outro homem, isso para ela é um peso muito maior. Ela podia Isso, ser morta, e muitas mulheres foram mortas por causa disso. Então, a raiz isso, sistêmica da insegurança é justamente essa quebra de vínculo, que hoje em dia não acontece mais isso. A sociedade não é mais essa mesma. Mas hoje, como é que se mostra? isso. E uma mãe que não tem amor pelo filho, e a mãe que não consegue trabalhar com uma mãe que se, digamos, se vicia em trabalho e não fica muito perto do filho, em um filho Ô, que é mais apegado à avó, uma babá. A gente, e a gente poderia, era isso que eu ia falar, sobre essa ausência, né? Sobre essa quebra de vínculo. E sobre, estaria também dentro dessa quebra de vínculo quando há a inversão dos Sim, papéis, quando os filhos passam a ser pais dos seus pais, exatamente. né? Quando você toma decisões por essas pessoas, né? Que na verdade por alguma coisa a gente está julgando, a gente está comentando aqui, né? Se a ausência do seu poder de exercer e aquele filho que cresce, ou mesmo desde pequeno, quantas vezes você não já conheceu famílias que às vezes era só mãe, né? Era a mãe que educava ali os filhos, o pai não era um pai bom, ela separou, abandonou e tinha aquele filho que era maiorzinho e ela cobrava aquela mãe por conta da Isso, necessidade e ela dizia assim, você vai ter que ajudar a isso. criar os seus irmãos. E ele passou a ser, ele, irmão e filho, passou a ser marido da mãe, veja só, marido da mãe no sentido de ocupar o espaço, e pai dos irmãos dele. Não é Tô dizendo que isso? você é uma Ou, consteladora, ou, Isabel Cristina Alves Ferreira. Pelo amor de... Não, posso fechar a live, eu posso quebrar esse vínculo e você continua. Tá vendo? É não! exatamente isso. É exatamente isso. Esses vínculos, além da quebra de vínculo, pela ausência do pai, o filho sai do seu lugar sistêmico e vai ocupar um outro lugar fora da hierarquia. E ele não recebe o vínculo do pai, não recebe o vínculo da enquanto mãe, mas enquanto, na verdade, vira um co-gestor, né? E além disso, ele vai passar a Sim, exercer o papel do irmão que isso. não é, perde o lugar da família, nos outras pessoas que vão vir nascer, porque outras pessoas vão querer salvá-lo desse destino. Porque isso vai ficar no inconsciente da família. É como se fosse um registro de memória, como se fosse um álbum, um diário. Né? É um registro celular, um registro da Perfeito. energia, né? Que aí o campo se abre, né? Que é aí que entra a fenomenologia. O campo se abre e através das Sim, formas da relação se mostra isso, ou das cartas terapêuticas, ou de pessoas, ou dos elementos. Se mostra através dessa forma. E aí a gente, através de nós consteladores, fazemos o quê? Ordenamos isso com a anuência da pessoa, que é um movimento totalmente inconsciente. Tem que deixar claro, porque a gente está falando isso. aqui que as pessoas, para as pessoas não pensarem que é um movimento consciente. Não é um movimento consciente. É um movimento completamente consciente que se revela através do fenômeno. E aí se revela aquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que precisa ser reordenado e reconstelado. Uma palavra nova. Ô Pedro, me diz outra coisa. A gente tem a questão também, trazendo essa questão da gente desse local. Aí eu trago também, por exemplo, essas mulheres. Hoje nós temos muitas mulheres, né? Aquela cobrança das mulheres delas serem multitarefa, delas desempenhar todos os papéis, né? E de desempenhar todos os papéis de forma com excelência. Não é só desempenhar, mas de forma excelente. E aí ela pegar aquele papel de guerreira, né? De levar o mundo nas costas. De muitas vezes isso está atrapalhando até os relacionamentos dela. Por quê? Porque ela ali, às vezes, ela tem um filho ou tem uma filha e ela está criando aquele filho ali, né? E aquela filha ali sozinha. E ela está assumindo aquele papel de mãe, né? De pai e de mãe. A ausência ali da figura materna. Isso Isso. pode contribuir, né, para a insegurança daquela criança e essa mulher, de uma certa forma, não está emocionalmente doente, porque essa coisa de ela não só exercer o papel dela, mas ela ainda querer exercer esse outro papel que seria da figura paterna ali.
Com certeza, pai e mãe têm seu papel independente de qualquer coisa. Nós só podemos nascer se viemos de pai e mãe, independente de qualquer coisa, qualquer tipo de Sim. relação, não é isso? Então, claro que vai existir Isso. essa questão. Por quê? Na verdade, o que é que ela está representando aí? Uma mulher que criou os filhos sozinha, porque normalmente você ainda já falou, já vou constelar. Constelar, já vou citar, você falou uma mulher guerreira. O quê? Uma mãe que criou filhos Isso. sozinha. Normalmente, são famílias de homens que foram para a guerra. Guerreira, guerra. Normalmente é a mulher em busca de pai que foram viúvas que tiveram que criar os filhos sozinhas, né? Ou então de homens de mães que morreram em parto, que a mulher exerceu o papel de pai ou que acabou ficando sem a vínculo com a mãe, que morreu de parto ou teve outro vínculo com o pai, que não com a mãe, e acabou ficando mais, digamos assim, pegando mais energia do masculino resolver para preencher essa energia da mãe que não tem. Entendeu? Mas normalmente essas mulheres Certo. muito guerreiras, muito firmes, Guerreira. muito tudo, são normalmente mulheres em busca do pai, ou então que tem um masculino muito acentuado. Porque são mulheres. E aí o desequilíbrio, né? Exatamente. O desequilíbrio Das das forças. forças, né? E elas carregam, e elas sofrem muito, sabe, Pedro? Porque elas querem trazer, e tem um entendimento, e a gente vê muito nessa área de desenvolvimento, a história de alta performance, de uma cobrança, né? Ou da mulher achar que para ela ter aquela produtividade, ela tem que reproduzir comportamento e aquela energia masculina, deixando de lado a intuição, né? Deixando de lado a empatia, as características da energia dela para só estar ali. Então, ela não está, na verdade, como é que eu poderia dizer? Ela está se fazendo mal, porque ela poderia conseguir tudo que ela tem para conseguir no equilíbrio das energias, não é isso? Exatamente, mas também ela está fazendo uma coisa que eu sou salvadora, estou resolvendo o problema, eu estou fazendo isso. A significância é Isso. parecida com a lealdade. Você se torna leal à sua significância. Por exemplo, eu vou falar do perfil pessoal meu, por exemplo, assim. Eu era uma pessoa que achava que eu deveria resolver todos os abacaxis do mundo. Então, assim, não, sou eu que resolvo, sou eu que faço, se não for eu, ninguém vai fazer. Meu Deus do céu, cadê eu para resolver? Por quê? É tipo um perfil de uma pessoa que foi criada, foi criada sozinha, ou seja, uma pessoa que quer dominar e controlar tudo, porque normalmente eu represento um pai que criou os filhos sozinho ou uma mãe que criou os filhos sozinho, né? Estou representando somente um lado dessa Certo. força. Então, o que é que eu faço? No meu registro tem aqui, se eu não resolver problemas, eu não existo. E aí, o que é que acontece? Eu fico Perfeito. reforçando esse discurso. Para reforçar esse discurso, só aparece o quê? Problemas. Porque eu quero resolver problema. Problema. Então, claro, eu falo, Problema. meu Deus, mais Olha problema. aí, gente. Então, por quê? E a mesma coisa essas mulheres. Porque para elas vão aparecer desafios muito grandes. Porque elas precisam desses desafios para existirem, para serem vistas pelos filhos. Porque só que isso é uma crença. Perfeito. Elas colocaram isso. Não precisa, Isso. basta ser mãe. No caso, Entendeu? No caso, no Corpo Explica, a gente trabalha com a questão do ganho secundário, Isso. né? Que é o ganho, que é um ganho que você tem quando você faz. Por exemplo, quando você se enchia de trabalho, de tarefa, então você sentia, né, que as pessoas percebiam você, né? Você era Isso. percebido, né? É como se você, para existir para os outros, você precisasse estar fazendo coisas o tempo todo. Senão, E você não até existiria. porque Não é? você também está fora do seu lugar sistêmico. Então, se você está fora do seu lugar sistêmico, você tem que ser visto de alguma maneira. Porque você só é visto se você está no seu lugar. Então, você fazendo isso é uma forma de gritar, de chamar a atenção e de reconhecer todas essas pessoas que você está ocupando o lugar. Você pode ocupar mais de um lugar, não um lugar só. E além disso, Bel, é importante a gente olhar também, que a gente tem que olhar também o sistema, a constelação hoje em dia, não olha apenas a questão da família, mas a questão uterina é muita, inclusive Certo. com a síndrome do gêmeo sobrevivente. É um estudo que se tem de que a formação celular, enquanto tem na gestação, também interfere nas emoções. E é diretamente ligado ao sistema familiar. Com certeza. Entendeu? Mas, então, por Com exemplo, a certeza. forma que as células se dividem, a forma que as células se fundem umas nas outras, nós somos uma célula. Nós temos a célula, digamos assim, o zigoto, não vou dar nomes que eu não sei, o nome técnico. Nós somos uma célula. Sim, E a também gente não. acredita que... Já não tem coordenação.
Genivaldo não tá aqui, Genival não não. tá aqui não, a Heloísa tá aí, mas ela, entendeu? A Heloísa acho que já foi. Então nós somos uma célula. A gente acredita que existe dentro da barriga das nossas mães quando a gente tem uma célula de referência, que a gente olha, a gente vê, porque é 2, 3 dias de nascido, então a gente vê essa célula de referência, como se fosse o outro, certo? Dependendo da forma como essa Sim, célula se funde a nós, a gente registra o quê? Que nós somos abandonados. Se essa célula cai, se a gente isso. tem a impressão que caiu, se tem a impressão que ficou lá atrás. Então, esse sentimento de abandono faz, isso também é uma raiz da Perfeito. insegurança. A forma, isso é praticamente a E a raiz gente, de todas as inseguranças do mundo. Mas isso tem a ver com o quê? Com a forma do sistema lá fora, da família, como pai e mãe ausentaram, como avós ausentaram, isso. que reflete já no útero. E quer dizer, então é 2 vezes. É que acontece. Sim, Você acha que só existe por causa da célula de referência. E aí o que é que você faz? Você projeta lá fora, numa alguma voz que você escuta enquanto bebê. Ou no seu pai, na sua mãe, no seu irmão. E aí você nasce. Aí você nasceu crescido. Você nasce, fui abandonado. Então deixei alguma coisa lá atrás. Deixei na minha barriga a minha célula. Ou é uma confusão. Ou então chegou lá bem assim. Você veio antes de mim. E aí surge o quê? A inveja dos sim. irmãos. Entendeu? É Isso. muita A história de coisa. Caim e É, Abel, Caim e né? Abel. Entendeu? Pedro, é muito interessante essa questão que você traz Síndrome do gêmeo da sobrevivente. constelação sobre a questão. Isso, porque a gente, dentro do Corpo Explica, a gente fala sobre os 5 traços de caráter, né, das pessoas, e é justamente começa dentro da formação, né, lá da barriga, desde o bebezinho lá dentro da barriga da mãe. E aí, né, a depender como esse ser percebe as coisas no primeiro momento dentro da barriga, mas depois de forma exterior, até ali os seus 5 anos e meio, né, tudo isso vai trazer dores para ela, desde a dor do abandono, da humilhação, da troca, da manipulação, né? Então, são dores da humilhação. Então, são essas dores que, independente, né? Vamos, lá na barriga da mãe, a criança tinha uma percepção. E, às vezes, as pessoas dizem, então, eu não, como é que eu devo fazer para mudar os traços, né, do meu filho? Não, você não vai mudar. Todos nós temos os 5 traços. Alguns têm um pico de um traço, outro de outro, né? Mas nós somos a combinação. Ou seja, nós temos essas dores. Agora, temos picos de algumas dores. Ou algumas pessoas é mais distribuído dentro do seu gráfico ali de caracteres, como a gente trabalha lá no Corpo Explica. Mas é muito importante porque essas dores, nós vamos arrastar ela e ela vai atrapalhar a vida da gente, porque o ambiente externo vai interferir na formação dessas nossas dores. E como trabalhar isso, Como né? trabalhar isso só ressignificando, né? A gente busca ressignificar, E, tomar consciência. Na medida que a gente toma consciência de que isso aconteceu, a gente acredita, aceita, né? E toma uma nova consciência e passa a viver sem depender disso. Claro, é um hábito que se gerou. Então não depende apenas de tomar consciência. A gente toma consciência e saber a origem, como eu falei. É o raio-x. Olha, a doença é aqui. Agora vamos procurar ressignificar. E aí tem várias e várias técnicas. O coach é uma, a terapia é outra. Isso aí vai, a sua escolha isso. é livre. Deixa, Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou aqui, você falou sobre a questão dos 3 pilares, né? Do dar e receber, Dar e receber, do são 3 leis pertencimento, né? sistêmicas: dar e receber, pertencimento, né? O pertencimento e a hierarquia. Pronto. Aí eu lhe digo, vamos lá agora uma questão que é bem, eu acho que é uma coisa muito difícil, desafiadora. E quero ver como é que é a pergunta através da constelação. Temos casos de mulheres que foram abusadas, né? Temos casos de mulheres, e isso gera uma insegurança na mulher. E muitas mulheres que passam por esse processo de abuso, né? Não só abuso sexual, mas outros tipos de abuso. Às vezes a criança era espancada ali da sua infância. E aí, o que acontece? Justamente as pessoas que tinham que proteger essas crianças, na sua grande maioria, eu não sei na sua grande maioria, mas uma grande parte, né? É envolvido justamente a partir dessas pessoas, né? Desse núcleo familiar, do pai ou da mãe, que abusa daquela criança, ou que, na verdade, machucou aquela criança de alguma forma. E ali aquilo gera uma revolta naquela mulher, naquela criança, que vai se transformar um adulto certamente cheio de mágoas, né? Cheio de rancor, porque é cheio de dores emocionais, porque quem tem que cuidar deles justamente foi quem, né, quem não cuidou. E mesmo aqueles que não cuidaram,
no sentido de molestar ou de cometer alguma, como é que eu poderia dizer, alguma agressão àquela criança, às vezes a mãe ou o pai era ausente, porque estava trabalhando, porque estava fazendo alguma coisa, e ali aconteceu aquela agressão física ou sexual com a criança. Mas, de uma certa forma, na cabecinha daquela criança, os pais negligenciaram, porque não cuidou deles, não é? E aí, Pedro, como é que faz? Perdoa. E como é Não esse existe processo? perdão. Porque precisa Não perdoar, existe perdão. Na precisa constelação não perdoar. trabalha com perdão. Porque se você vai perdoar, Olha aí, então, era isso não assim. trabalha com perdão. Você perdoar é você se colocar em superioridade e você obrigar o outro a dizer que o outro não sente o que você fez. Então você desequilibra a lei do dar e receber de qualquer forma. Assim, você sente muito. É reconhecer que aquilo aconteceu por uma desordem sistêmica. Por que o pai e a mãe fizeram isso? Foi porque eles quiseram? Não, porque eles estavam equilibrando o sistema, agredindo o filho. Por quê? Porque no passado aconteceu alguma coisa, como guerra. Quando fala em abuso, a gente vai assim, no caso, porque o movimento de alma não é uma coisa assim, tem que ser uma coisa mais objetiva, né? Então a gente é mais complexo. Mas, assim, o É, registro é mais objetivo. Por exemplo, existe um registro da isso. família que houve agressão. Aí não importa se vai ser abuso Sim. sexual, se vai ser em surra, em outras coisas. Então o que acontece? Por que houve a necessidade de fazer isso? De quebrar esse vínculo? Porque pai não pode ser pai nem mãe. Então tem que quebrar o vínculo. Então como é que ele vai quebrar o vínculo? Qual é a forma Sim. que ele encontra? Né? Aí já vem no sistema a questão da agressividade, do matar e morrer. Aí já, por exemplo, já vem a questão de Isso. clãs. Né? O que são os clãs? Brancos, Isso. negros, índios que guerreiam entre si. Então imagine, você vem de uma família branca, um índio casa com a branca. As famílias, esses genes, essa energia que está na mesma pessoa. Então você vai bater no seu filho, porque na verdade você está batendo na família, digamos assim, seu filho representa para você a família do pai, e você representa a família da mãe, que são inimigos. Então existe muito disso também, entendeu? E, e, nesse, e nesses casos que não há perdão, qual é a A orienta... orientação, no caso? É de autoconsciência, de você entender. Isso, você Oi? toma consciência que na raiz do problema, você olha para a raiz. Por que isso aconteceu? A raiz, entendeu a raiz? E o que é que Sim, isso quer me mostrar? Me mostrou, você entra numa de compreensão na atitude dessa pessoa. Que essa pessoa tomou essa atitude porque ela estava entendi. leal ao sistema dela. Porque pai e mãe também tem sistema, pai e mãe também tem problema, pai e mãe também foram crianças como você. Renato Russo foi muito infeliz nessa Sim, composição. Entendeu? Na verdade, a pai, é, compreensão não é o perdão. Eu perdoo. Quando você coloca perdão, você fala assim, eu perdoo você. Me perdoe. Não. Se a pessoa disser, não lhe perdoo. Inclusive, Herbert Helling tem umas coisas muito polêmicas. Ele dizia que a pessoa tinha, quando a sim. pessoa traía, tinha que trair também. Imagina na sociedade um negócio desse. Dar e Que receber, os né? homens traem a torta direito e as mulheres têm que ser a mulher trair é vagabunda. O homem trai porque homem é homem. E olha, Imagine a mulher dizer, vou aplicar a lei do dar e receber com você, porque a Herbert Hellinger disse que eu tenho que lhe trair também, vou sair com outro homem amanhã. Imagine, vai dar certo. Até hoje dá certo? Não dá. mas Pedro, olha, eu perguntei essa questão. Não vai. Eu perguntei essa questão dos pais, né? Ou essa questão específica de agressão, fui para um lugar até mais extremo, mas a gente sabe que acontece isso, porque você falou daquela questão, né? De você honrar quem veio primeiro, honrar Isso. seu pai e sua mãe. E aí tem uma coisa que é bem interessante, e você me corrija, que eu percebo que às vezes as pessoas confundem, e por conta das questões religiosas que trazem para isso, que às vezes seu pai ou sua mãe foi alguém que machucou você extremamente. Às vezes tem casos de mães narcisistas que tem aí por aí. E aí você se sente obrigado porque existe o Deus que você tem que amar seu pai e sua mãe. E eu entendo que, às vezes, nesses casos, porque é muito difícil acontecer um caso desse e você continuar amando. Mas você pode, né? Eu entendo que honrar é diferente de amar. Isso. Estou errada? Não, Me tá diz aí. certíssima. O entendimento da constelação sistêmica não é que você tem que amar pai e mãe, mas você tem que respeitar pai e mãe, porque pai e mãe lhe deram a vida. E isso é impagável. O Perfeito. papel deles é lhe dar a vida, ele preparar para a vida. O restante, como vai acontecer, é de acordo com o seu sistema, é de acordo com o seu destino e com o destino de seus pais.
Então você não é obrigado a amar pai e mãe. Isso é coisa polêmicíssima. Entendeu? Você Por isso que eu tô... então, você gosta, né? Lhe conheço, né? Não é de hoje. Gosta. Então, mas assim, segundo o Bert, você não é obrigado a amar pai e mãe, até porque às vezes é difícil o relacionamento com pai e mãe, é difícil a convivência, por conta de todas essas outras questões que tem do sistema, da falta de vínculo, a questão de guerras, que eu falei de clãs, né? A questão também Sim, de outras ressonâncias, que você, às vezes, é necessário que você realmente se afaste. É tão necessário, às vezes, se afastar, que por amor você se afastar, que muitas mães abandonam os filhos em um ato de amor para sobreviver. É porque, na verdade, o movimento sim, todo é de salvação de vida. É pela vida, não é pela morte. Todas isso, essas movimentações que eles fazem é isso. para poder salvar, para não morrer. Porque, por exemplo, digamos, se eu disser para você que um pai abusa do filho para ele não morrer, ou para o filho não morrer. Porque se você não agredir, você vai morrer. Tem que se ausentar de qualquer forma. Então, a agressão o mantém pelo menos vivo. Então, isso é bastante polêmico. É uma Perfeito, discussão assim que tem que ter muito perfeito. tempo, Não, entendeu? E assim, isso. E a gente às está vezes falando toca na aqui, pessoa, a as pessoas gente que estão está... ouvindo assim, se arrepiam, fica aquela coisa, fica na cabeça, mas assim, isso é o suficiente para tomar consciência, para ter um outro olhar. Sim, minha Isso, mãe me abandonou, mas será que foi? isso. Meu pai me abusou, mas por que será que meu pai fez isso? Será que meu pai estava em lealdade ao pai dele que abusou? E que estava em lealdade ao avô dele, ao bisavô dele que matou? Ou meu pai estava em lealdade ao avô que pegou umas índias e fez isso porque era o costume da época e ele faz isso comigo porque eu tenho sangue de indígena? Porque eu tenho um gene de indígena, e Isso. ele está Perfeito. copiando. E pois é, só para dizer, Ô, papai, eu Pedro, estou aqui, vovô, eu estou aqui. Acontece. e a gente, a nossa formação, né, eu falo em termos de Brasil, a gente tem, por exemplo, a gente quando olha, você fala dos clãs, a gente tem aí a questão dos negros, a Sim, questão da sim. escravidão, né? Então existe toda essa E é questão um ainda, movimento que ressoa muito no Brasil ainda, que as pessoas não discutem, os indígenas foram hum, dizimados. Isso ressoa e isso totalmente nos nossos sistemas brasileiros. também acredito. Digamos assim, não tem um movimento de E constelação parece que a gente às vezes brasileira, né? trava. Porque Bert era alemão, então a constelação tem muita coisa alemã, mas assim, tem muitas pessoas que já adaptam isso, já trazem essa questão, como digamos, tipo assim, uma linha brasileira de se olhar, né? Porque quando se fala muito em Sim, guerra, eu acho que fala muito em guerra lá na Europa, tudo, mas assim, a gente tem esse sangue europeu também, nós temos. Mas assim, temos que avaliar também a nossa realidade aqui, o que é que ressoa aqui, nosso sangue daqui. Índios que foram dizimados, terras que foram sim. Leva tomadas, mulheres que tiveram mulheres que foram abusadas, exatamente. mulheres que foram, né? Tem filhos que foram tirados de suas famílias, pessoas que vieram de outro local a pulso, assim, a força para cá, né? Então, assim, todo esse movimento Quando interfere, você sim, na vê, por nossa história, na exemplo, nossa... um caso de um senhor de engenho que tinha digamos, uma filha com uma escrava, e essa criança é criada como dama de companhia, a dama de companhia da irmã. E aí você vê hoje em dia, no futuro, Isso, irmãs que não se dão bem, uma irmã rica ou outra irmã pobre. Que assim, vivem, quer dizer, poxa, porque uma irmã tem tudo, tem abundância e a outra não tem? Né? Uma dá sorte, a outra não tem sorte. e a outra não Por tem. quê? Porque estão representando o quê? Isso, Essas essa questão. irmãs. Você vê uma irmã mais subserviente à outra, uma com posição de dominando do que outra, mesmo que seja mais velha ou mais nova. Quantas vezes você vê isso? Quantos filhos fora do casamento? Gente, a gente Pedro está trazendo aqui, claro, é como Pedro disse, só fazendo pontuando, a gente está falando de forma geral, né? Cada caso, cada pessoa é uma coisa específica. Então a gente não está trazendo assim que isso serve para todo mundo, não, cada realidade, porque cada uma é uma história diferente. Mas tem coisas que associa, como o próprio Bert, né, disse, tem coisas que acontecem de forma repetida em várias famílias. Então dá para a gente fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez eu quero trazer, Pedro, essa questão que você trouxe, que ficou, que a gente falou, sobre, no caso, quando eu disse assim, quando você tem essas famílias, né, essas mulheres que passam por esse tipo de agressão ou por um abandono, e você traz que não existe dentro da constelação a questão do perdão, mas existe a questão de você respeitar essa Isso. hierarquia. E aí existem essas pessoas que têm toda uma formação religiosa, né? Aquela coisa na cabeça dela. Não, e como é que está assistindo aqui? Diz, como é? Eu tenho que honrar meus pais, mas necessariamente eu não tenho que amar, porque fica nesse dilema que, veja como é louco. Às vezes a mulher passa por aquele processo de abuso, aquele abandono, né? Abandono, vamos lá dizer, e ela se sente por conta, eu tenho que amar.
quando ela não ama, parece que ela é a culpada, né? Então, você pode respeitar essas pessoas, você pode, se você amar, melhor, claro, mas você não tem necessariamente que amar, você tem que respeitar, que é Exatamente. diferente. Você pode honrar, né? Você pode honrar toda essa história, você pode honrar toda a história deles, porque eles trouxeram você até aqui. E aí eu vejo que é uma forma do processo de Sim, cura de todo esse lixo, de tudo que aconteceu, né? De quebra isso. disso aí, dessa maldição, vamos assim Porque dizer, essa maldição, não como você é? fala, ressoa até hoje no nosso país. Entendeu? Ressoa até hoje a questão da escravidão, a questão de direita e esquerda. Não é nada mais nada menos do que essa cópia dessa balança. Que na verdade não houve essa constelação geral para fazer, generalizada para se fazer. Isso ainda ressoa muito. Isso vai ressoar. Porque na verdade só se repetem os ciclos. Ciclos vão e vêm, vai e vem. Né? Então, assim, por exemplo, lealdade à subserviência, as pessoas acabam perdendo seus cargos e por aí vai, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de se matar. Né? A pessoa tem, digamos, você tem uma família, você prospera na família. Aí um irmão seu com 7 anos morreu. A cada 7 anos, você se mata. Com medo, porque entra em sinal, o seu sistema entra em alerta que alguém vai morrer. 7 anos, chegando no número 7, ou seja, 7, 4, 3 mais 4, 7. Então, o que acontece? Você sai do emprego, você cisma de emprego, você acaba relacionamento, você acaba amizades, você acaba tudo, você corta esses vínculos, né? E tudo essas quebras de vínculo acabam gerando a própria insegurança nas pessoas, entendeu? E toda essa instabilidade de fora, de dentro de casa, de fora de casa, como essa coisa da pandemia, desses vírus, essas coisas, assim, como o que a gente está vivendo hoje, né? Dessa incerteza do que vai acontecer amanhã. Será que eu vou pegar o vírus? Será que eu vou se eu pegar, será que eu vou ser entubado? Se eu pegar, será que vai ter vaga para mim no hospital? Por que ele está repetindo assim esse caos de uma guerra que passou há mais de 100 anos? Por quê? Ele está vivendo esse Olha clima de aí, guerra que o mundo é outro. Mas por que está acontecendo isso num momento em que a polaridade está cada vez mais assim, em ascendência? sim, Vamos avaliar a coisa, né, de forma assim, de forma têmica. sistêmica, entendeu? Vamos avaliar. Por quê? Não, não é Eu falo isso, o acaso. telefone cai. Não é acaso. Já vou adiantando. Não tem importância. Ao vivo é assim É, mesmo. então, o Não é telefone acaso. caiu no momento que eu estava falando de Né? guerra, de avaliação sistêmica, né? Graças a Deus a tela não quebrou, realmente isso foi um movimento sistêmico e pronto, né? Pelo menos isso que minha preocupação, eu lhe confesso. Se essa tela quebrar agora, o que, que eu vou fazer para consertar uma hora dessa tela, viu? Então, assim, Gente, não, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, a reflexão que eu tinha que falar, eu falei. Por quê? não, Por que esse amigo, momento, quem, estamos vivendo esse momento quem todo, passou né, isso, sem assim, sem essa gente, não reflexão, muito. entendeu? Sem essa reflexão sistêmica. Por que temos que passar por tudo isso? Perfeito. Perfeito. Ô Pedro, e aqui, no caso desse processo, que é um processo, né, de cura, né? A gente precisa passar por um processo de cura. Todos nós precisamos passar, porque temos insegurança, temos medos, temos questões para serem trabalhadas, né? Porque não só as nossas questões, mas coisas que a gente vem trazendo da nossa ancestralidade, daqueles que vieram depois da gente. Mas esses três pilares que você trouxe aí, que são desafiadores, né? Mesmo a partir do momento que a gente toma consciência, são desafiadores a aplicar, não é? Porque nós somos humanos, enfim, essa questão que eu chamo as nossas perebas, na Isso, verdade, né? Que a gente tem que estar lá cuidando. Mas o autoconhecimento é essencial para você, caso especificamente, ser uma pessoa mais autoconfiante, ser uma mulher mais segura de si. Então, você entender que tudo que acontece, né, na sua vida não é por acaso. Parte de uma decisão, de uma escolha. Eu trabalho com essa questão da escolha e também dentro da questão da, da constelação, existem fenômenos, né, que já sim, que não deixam de aconteceram e ser que está, escolhas. talvez, Mas o que é que move essa sua sim, né? escolha? O que é que move essa sua escolha? Porque Perfeito. internamente, se você for trabalhar, você vai saber se tem uma lealdade. Uma mulher que trabalha uma executiva mais de uma hora para outra, quer voltar a fazer, fazer aula de gastronomia, ela não está resgatando essa mãe que cozinhava para os filhos, que trazia elas ali. Mas você é tão independente, você agora quer cozinhar assim. Será que não é? Entendeu?
Então, por que não? Só que agora Porque uma nova visão, uma nova porque é que, forma, né? por que é que agora, depois de trabalhar com comunicação, por que é que eu agora, né, agora eu digo um tempinho, comecei a me voltar para justamente ajudar a outras mulheres? Por Sim, quê? quem sabe como é que Né? são as mulheres do seu sistema, que elas não foram ajudadas, que elas precisam dessa ajuda, precisam ser vistas. Quantas e quantas mulheres dos seus sistemas não foram vistas e que agora você está dando visibilidade a elas mesmas, a você própria e a tantas outras que vêm até você. Porque o bom do autoconhecimento é que quando você recebe, você equilibra, você causa impacto no universo. E isso é propósito de vida. Então você não, as pessoas passam, vou ficar rica, coach promete todo mundo ficar rico. Não é isso que a gente está dizendo. É porque, na verdade, a pessoa confunde muito, vai muito no, digamos assim, no raso. Você tem que entrar em contato com sua, digamos, a fonte inesgotável de recursos, com a abundância, na medida que você Isso, exerce seu propósito de vida, o que é aquilo que você faz, que você causa impacto no universo, a vida lhe devolve naturalmente. E abundância, dinheiro é uma das perfeito. abundâncias, não é tudo na sua vida. É apenas uma das. E é dinheiro é É energia, energia, né? e dinheiro E é dinheiro vem, é e energia. dinheiro vem para quem sabe cuidar dele. Dinheiro não vai ficar perto de crianças, de pessoas inseguras e tudo isso, né? Ou que não aceitam, que acham que não é digno de Perfeito. recebê-lo. Isso, que são questões que precisam ser trabalhadas. Mas você disse que ia trazer aqui que você também trabalha com cartas terapêuticas. Isso. Gente, cartas terapêuticas. E eu acho que é muito importante, porque essa live foi muito maravilhosa, né? Muito, eu tenho certeza que várias pessoas que passaram por aqui, elas curaram alguma coisa dentro delas, abriram pelo menos a percepção delas para entender algumas coisas e deixarem de se culpar, né? Se libertarem de alguma, ou pelo menos iniciar, sabe, Pedro? Eu defendo aqui os passos mínimos. Os passos mínimos são assim, às vezes as pessoas são diferentes, às vezes as pessoas são diferentes e cada uma tem um ritmo, né? E eu acho que a gente precisa, dentro do processo de autoconhecimento e de cura, a gente respeitar o ritmo de cada um. Então eu defendo passos mínimos. Qual é o passo mínimo que você precisa ser para você ser uma mulher mais autoconfiante? Qual é o passo mínimo que você precisa dar hoje em direção a você se transformar na mulher que você deseja, que na verdade é a mulher que você nasceu para ser, mas que você está desconectada com essa sua essência, justamente com várias questões aí. Então eu defendo que essas mulheres, né, elas tenham qual é o que diante dela que ela pode fazer em direção, porque nesse processo dos passos mínimos ela vai andando, ela vai se fortalecendo e nessa medida ela vai ampliando. E quando chega depois de um determinado tempo, vamos dizer, no final de um ano, depois ela olha e diz, nossa, quanto eu avancei. E se ela talvez tivesse dado aquele passo imenso, porque fulano deu, porque fulano mandou, ela daria, quebraria a cara, acharia que realmente não era capaz e não sairia daquele lugar. Mas um passo mínimo, mesmo que ela tropece, ela vai ter coragem, porque foi mínimo, não abalou tanto aquela sua estrutura, sabe? Eu defendo muito isso. Então, eu acho que essa é realmente a linha. A linha, cada um tem que estar seguindo isso, entendeu? Dentro daquilo que ele se propõe, sim, né? É isso que tem que acontecer e pronto, e de fazer e seguir sempre o seu próprio caminho, não necessariamente o caminho do outro, e pedir bênção nas constelações para que as coisas, aos antepassados, para que você siga apenas com o que é seu, reconhecendo o que cada um fez, reconhecendo o ensinamento que cada um trouxe, reconhecendo o legado de cada um, mas pedindo bênção para dizer assim, antepassada, eu já fiz, já reconheci você, já trouxe o seu legado, agora peço que me deixe seguir adiante com um novo, para que a gente dê um novo impulsionamento à família, para que novas pessoas possam vir com ordem, para que esse caminho seja esse fluxo de abundância e para que, principalmente, todo mundo fique em paz. Ah, tudo. E maravilhoso. E as As cartas estão cartas? aqui. Eu fui nesse momento que eu fui lá pegar, né, daquela disfarçada que caiu o celular, foi um momento assim, é hora das cartas. As cartas estão aqui. As cartas terapêuticas é um tipo de constelação. Na Explica aí. verdade, todo mundo que está aqui assistindo, quem está chegando agora, Daniela Donelli, Mariana Matos, minha sobrinha, estão chegando aqui. Então, na verdade, todos aqui vão ser constelados, né? Os mesmos das pessoas que assistem, Perfeito. vão assistir gravada. Entendeu? É um tipo de Perfeito. constelação. Gente, quem está aqui
Quem está aqui segue Pedro, né? Segue Pedro depois também para conhecer um pouco mais. E segue aqui a gente também, né? Nós somos a história do dar e receber. Né? Então, que a gente comece nessa energia também. Vocês chegaram aqui, estão bebendo dessa fonte de conhecimento, dessas informações, e que também consiga, né, retribuir, porque é nisso que a gente vai encontrando o equilíbrio e a gente vai tendo uma vida muito mais harmônica, não é isso, Pedro? Isso. Então, quem é só seguidor de Pedro, segue, Isso, me vamos segue aqui. trocar os Quem me seguidores. segue Dar e aqui, receber tem que estar bem equilibrado, hein? segue também Pedro. Então, Isso. E outra coisa, gente, eu gosto muito de falar aqui. Aqui a gente não trabalha com espaço de concorrência. Não, é complementar. Eu preciso que Pedro faça esse trabalho, sabe? Além de eu usufruir também, né? Além daqui, no caso, as minhas seguidoras estarem usufruindo também, é uma troca, né? Porque é essencial isso, porque a gente trabalha no quê? No ciclo, na visão da abundância. Quem trabalha na escassez vive contando centavos. Mas não é centavos só de dinheiro, não. É centavos em tudo, de sentimento, de coisas, sabe? Apegado a coisas. E nós não. Estamos trabalhando, exercitando o nosso olhar e a nossa vivência dentro da abundância. Não é é isso, meu isso, meu amor. amor? Deixa eu explicar para vocês rapidinho. As constelações, a gente falou em constelação, Diga. constelação, como é que faz? Existem três formas de fazer. Isso. Com elementos, que são, tem gente que vê uns bonequinhos, né? Que você vai representar, né? Pai. Eu Então você tenho tem aqui, aqui. né? Quer Não, não aqui? precisa. Os elementos, Pronto. que são que O você arcanjo normalmente faz o Arquégio. quê? Você coloca a questão que você leva, ou seja, seu sintoma, que hoje, com nossa constelação coletiva, tem como questão a insegurança, né? Vamos trabalhar a Sim. insegurança. Nós temos com pessoas, no caso, você faz em um grupo, você leva a sua questão, o constelador conduz, e as pessoas vão representando e vão falando o que vão sentindo. É muito bonita a constelação com pessoas, eu recomendo a todo mundo. A questão, e a individual, né? Eu e a pessoa, né? Nós com a pessoa, que são com os elementos. E a que eu vou fazer aqui com cartas, que são cartas terapêuticas, as cartas ponto de contato, que elas vão trazer palavras e imagens. Então, eu vou abrir a voz, a geração dos avós, dos pais, a sua, o problema. Vai ser bem rápido, tá? Eu vou começar agora, eu peço permissão a todos que entre no que eu a partir de agora vou fazer a constelação com vocês, que eu consiga mostrar aquilo que for necessário para vocês, que eu não vou mostrar o universo que vai mostrar, estou aqui isento de qualquer expectativa, não vou olhar as cartas, aquilo que precisa ser mostrado para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão assistindo ao vivo e gravada. Eu peço primeiro a Isabel, que é a nossa condutora, a permissão, e a todos vocês que estão assistindo agora, para que a gente faça esse movimento. É um movimento sagrado e a gente agradece, já desde já agradeço ao sistema de cada um de vocês por essa permissão, por poder mostrar aquilo que possa ser mostrado. Então vamos lá, vou começar pelo avô paterno. Eu vou tirar uma carta. Perfeito. Saiu essa aqui. Avô paterno. Qual é? Esse aqui, tá conseguindo ver, o pessoal tá conseguindo ver. É um muro, tá? É um E pouco. outra coisa, as cartas É um muro, terapêuticas a né? gente não interpreta. Não é como um tarô, que você vai, isso aqui significa não. É cada um recebe a imagem, a palavra e guarda, e solta. Não é racionalizando, porque isso não resolve. Constelação é consciência e alma, então tem que deixar, tá? E as palavras são complicação e sem saída. Avô paterno, complicação e sem saída. A avó paterna. Saiu essa imagem. Calma e tranquilidade. Como eu estou na linhagem do masculino, o pai. Não olho para tirar a carta daqui, mais perto de mim. Saiu isso aqui, esse carro. Fúria e enfesado. Vou tirar agora, vou voltar agora para o masculino, tá? Aliás, para o feminino. É avô paterno. Avô materno. Avó materna. Avô materno. Materna. Tá? Paz e conciliação. A avó materna agora.
Foi o pai, o Isso. avô. Como é uma constelação coletiva, serve para todos que vão assistir. Tá? Então, assim, às vezes é uma ressonância em Sim. um, uma ressonância em outro. Não estou dizendo aqui que seu avô, sua avó tem isso, não. São ressonâncias que pode ser na avô de qualquer pessoa que vai assistir, ou que eles trazem com eles. Isso significa dizer que são eles, mas trazem com eles. É do sistema das famílias, tá? A avó materna saiu essa aqui, essa imagem Isso aí. e essa palavra, fraqueza e falsificação. Tá dando para ler? Porque tá ao contrário, né? Tá. Dá, dá. A mãe saiu isso aqui. Transtorno angustiado. Eu vou tirar agora uma carta para todos nós. Olha que interessante. Hum, Segurança e determinação. Ou seja, nós trabalhamos em segurança. Eu não preciso mais abrir mais nada. Nós viemos do sistema, lançamos a imagem e agora a gente alcançou a segurança e determinação que nós precisamos. E quando eu falo isso, meu corpo esquenta completamente. Porque, assim, na verdade, a gente viu o que precisava ver. Entendeu? Perfeito. perfeito. Não preciso abrir mais nada aqui. Já vou fechar, inclusive, o campo. Certo? Porque a gente conseguiu o movimento de Perfeito. alma. Então, cada um guarda no coração a imagem, né? Guarda no coração, mais solta, viu, deixa a mente trabalhar e deixa o sistema trabalhar. Porque a mente vai trabalhar, mas o sistema vai se reorganizar. E com isso, veja, eu consegui agora, depois disso tudo, a internet está local, meu cenário está bonito, minha luz maravilhosa, A tudo em gente está perfeito. pleno. Olha para Olha como isso, está. 20 pessoas assistindo. Tá vendo Olha, aí como é isso? maravilha. E quantos desafios a gente para acontecer essa live aqui não foi, né, Pedro? Eu aqui sentadinha, mas saía, travou Várias várias vezes eu saí vezes, várias né? vezes aqui pela minha casa, meu filho aqui na sala, Andando, tudo, tentei lá embaixo, organizando as coisas, isso. eu aqui ouvindo coisas, ouvia tudo, ouvia isso, ele falava comigo daqui. Não, eu já chamei Rui duas vezes para ver a internet e ele não ouviu. Não ouviu. Então, veja quanta coisa aconteceu e só agora, ao final dessa última carta, você veja dessa constelação aí que aconteceu, né? Como tudo, né? E o tema daqui foi justamente trabalhar em segurança. Olha que fantástico. Então, minhas cartas Perfeito, perfeito. Perfeito. já estão Maravilha. guardadas, fizemos Pedro, movimento, meu amor, pode dizer isso, pode já concluir, pode ficamos no falar. movimento, eu Fala. agradeço a cada um que participou, deixo com cada um, agora cada um fica com o que é seu, né? E lembrando sempre, a nossa família, vamos deixar sempre o que é de cada um do passado e seguir com o que é nosso. Quero mandar um beijo para Daniela Donelli, minha amiga querida, para Juliana Souza, minha irmã, minha comadre, que está Gente, aqui, Lu Rego, minha prima, todo mundo que está por aqui, algumas pessoas que estão dizendo que estão arrepiadas, que estão arrepiados, todos aqui, muitos gente, que comentários. maravilha. Olha, arrepiado. Gente, é que a gente nem lê os comentários aqui, desculpe, porque é extraordinário. Olha aqui, quem está aqui. Deus abençoe sempre vocês, Dani, você também. Se puder chegar, só pude chegar agora, mas chegou na hora que tinha que chegar. Eu arrepiado, ó, Dani mandando coração, quem aqui mais? Prima amada do meu coração, Lúcia Rego, aí você falou. Muita gente chegou aqui. Teve outras pessoas aqui que também passaram. Ai, gente, mas vou esperar ele voltar aqui para agradecer, né? Para honrar essa presença de Pedro aqui, para honrar tudo o que aconteceu aqui nessa live, nessa noite de hoje. Foi um processo muito maravilhoso, de cura mesmo, cura da nossa alma, cura das nossas dores, de entender algumas questões. Claro que não podemos aprofundar em tudo, mas eu tenho certeza que se tocou em algo em você, né? Se fez bem para você, você deve se aprofundar. E tudo isso parte do processo de autoconhecimento, de você conhecer e você se libertar de determinadas culpas que você se carrega, de determinadas coisas, né? De dores que a gente traz aí. Enfim, para a gente viver uma vida plena, mais confiante, especialmente as mulheres, mais confiantes. Para quê? Para viver tudo que a gente precisa viver, né? Para toda a energia que a gente tem, tá aqui para a gente viver isso aqui. Que venha outro, é isso mesmo. Espero que ele esteja, eu quero que ele volte para a gente encerrar aqui com ele.
não é? Então, deixa eu ver se ele volta aí, gente. Vou esperar ele aqui um pouquinho. Se vocês puderem esperar também, eu agradeço. Ele deve estar conectando aí novamente. E realmente, essa noite, para acontecer essa live, olha, gente, quem estava aqui, gratidão a vocês, que também teve gente que saiu, mas voltou, na verdade, teve muito mais gente que voltou, ficou aqui, né, todo o processo. Não sabia o que ia acontecer e assim mesmo se mantiveram aqui, porque estava ali conectado com toda a energia que estava acontecendo aqui. Deixa eu ver se é ele aqui. Opa, não. Deixa ele voltar. Cadê Pedro? Será que descarregou o celular dele, gente? Vai ficar assim, Lucy. Vai ficar salva. Vou deixar ela salva. Vai ficar aqui no meu feed, né? Quando a gente terminar aqui, eu vou deixar salva. Ah, que maravilha. Vou trazer. Vamos fazer outras. Com certeza. Foi maravilhoso. Cadê Pedro Carregosa? Vou deixar salvo, né? Porque isso eu tenho que compartilhar com todo mundo, né? Uma coisa dessa maravilhosa que aconteceu aqui nessa noite, a gente tem que compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. E a gente fala também aqui um pouco dessa questão que trouxe, né, Pedro, também dentro da constelação, desse equilíbrio da energia feminina e da energia masculina. Principalmente nós, mulheres, né, que estamos com a energia masculina lá em cima, querendo ser guerreira, querendo dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Vamos libertar, né, desse peso, da obrigação de ter que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar, né? A gente não tem que. A gente tem que ser leve para ser feliz, para viver, para fazer as coisas que a gente deseja, que a gente precisa para ter uma vida harmoniosa, equilibrar essa energia. E o mundo necessita desse equilíbrio, porque a gente está vendo o que está acontecendo justamente por essa falta de equilíbrio, por essa hipervalorização ou hiperpresença, enfim, dessa energia masculina e a energia feminina ali. Mas também tem questões aí da astrologia, que eu também gosto um pouquinho, para a gente trazer aí que a gente está vivendo essa era de aquário, né? E aí há todo um processo e resgate dessa energia feminina. Por isso, mulheres, vocês têm um papel, sempre tiveram, mas mais do que nunca é essencial, né, a presença de vocês em todas as áreas, né, da sociedade. Por quê? Porque a sua energia vai fazer diferença no ambiente onde você estiver. Gente, eu acho que Pedro descarregou o celular, né? Eu acho que descarregou. Deixa eu ver se ele vem aqui, se ele está por aqui, para eu chamar ele novamente. Se ele está online, não aparece aqui para mim. Pedro. Não aparece. Deixa eu enviar aqui para ele, para ver se ele... Ótima live, parabéns. Obrigada, Cida. Não sei, eu acho que ele não vai voltar. Enfim, mas quero deixar aqui minha gratidão a Pedro. Olha, ele voltou! Estava esperando você, já vou pedir aqui. Aqui. Ele voltou. Tinha que esperar, né, gente? Agradecer, honrar, né, esse trabalho, essa participação dele aqui. Voltei, porque eu estava representando aquele pai que se ausenta do sistema. Aquele que sai, que some, aquela pessoa que sai. Então, meu celular simplesmente... Fui comprar cigarro. Não fui comprar cigarro. Meu celular voltou. descarregou. E aí é o processo para voltar. Eu sabia. E detalhe, ele estava no carregador. O meu está carregado 100%, 90% eu acho, mas está no carregador, justamente para não ter, para não ficar refém. Mas mesmo assim acontece, porque eu estava representando esse pai que se ausentou do sistema. Ficou claro que foi na linha do masculino, que foi o avô, né? O avô paterno que estava sobre o muro. Mas a mãe presente estava aqui. Não guerreira, mas a mãe acolhedora, a mãe que ama, né? A mãe que acolhe e que ajuda. E que entende. O papel do pai. Pai e mãe, sempre que nós somos 50% pai e 50% mãe. E aquilo que a gente rejeita vem para nossa mesa. Ou seja, não rejeite nem família de pai, nem família de mãe, nem muito menos pai e mãe. Entendeu? E aquilo que você resiste... Família de marido. De jeito nenhum, é loucura. Respeite a família de marido, deixa a família de marido como a família de marido deve ser. Pelo amor, no lugar deles, viu?
Do, cada Cada qual no qual seu no seu lugar, né? lugar, com visita de almoço de domingo, com porta-retrato em casa. Cada um assim, sem esse respeito. A palavra é respeito. Respeito. Cada um com sua Isso. privacidade. Não, e, ô Pedro, e mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo, para a gente tornar as coisas leves, né? A gente é assim também, a gente tem muito essa pegada do humor, de trazer as coisas sérias, mas de uma forma mais leve, né? Mesmo as coisas muito pesadas. Então, nesse momento de pandemia que a gente está usufruindo mais do que no online, nada melhor do que você fazer um encontro de família Sim, online, com não é? certeza. E nós somos família pelos laços do afeto. Há 20 anos a gente se conheceu na faculdade, no caminho indo para a UFES, né? Tudo. E depois já teve esse Cidade Forever, que só nós sabemos o que acontecia ali. Nossa redação nunca foi a mesma, com nós dois Gente, juntos. Entendeu? Então estamos aqui. Nossos sistemas não, entrelaçados desde aquela época, né? Então estamos aqui até hoje. meu amor, exatamente, e vamos permanecer pela eternidade, esse laço de irmandade, de amizade, né? Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: existem amigos mais Isso, chegados que concordo. irmãos, né? Então, isso existe, é verdade, né? Que a gente tem essa relação de irmandade, de respeito. Eu honro a tua história, né? Eu honro toda a sua trajetória, honro o que você faz, né? Honro mesmo de coração, você sabe, do meu respeito, do meu carinho, né? Do reconhecimento do profissional talentoso que você é, não hoje só, mas lá atrás, que eu sempre vi, né? E sempre soube, não porque falava, porque achava, fazer média, eu não tenho esse perfil de média, né? Mas eu de reconhecer o que há de extraordinário em cada um. Então, você é essa pessoa maravilhosa que eu tenho na minha vida, né? Que eu tenho presente, é um profissional espetacular, né? Em todas as áreas que você se mete, você é um multipotencial, na verdade, como eu sou uma multi, você é um homem multi também. Leonardo da Vinci, porque não conheceu da gente, porque Aí senão a tá gente era todo mundo, assim com ele. todo mundo tomando café com o Leonardo da Vinci, né? Que eu não bebo, né? Então pronto. Então, assim, gratidão. A palavra é gratidão mesmo. Às vezes está meio desgastado, né? Porque todo mundo, Virou um gratidão, clichê, gratiluz, né? gratidão. Isso. Realmente, tem algumas pessoas que falam isso, naquele automático. Mas o meu sentimento é de gratidão por toda a sua entrega, por ter aceitado aqui estar, por todos esses desafios que você enfrentou aí para a gente fazer essa live, e mesmo assim não desistiu. Então, assim, minha gratidão, meu amor por você. Beijo, beijo. Termine aí Minhas com a palavras para última você palavra são para a as gente mesmas. A encerrar. gente se conheceu naquele período que é tudo, a gente ficou para sempre, porque podia ser apenas uma passagem. A gente podia ter passado despercebido pelo outro. E, E não ficamos, né? Entre tantas histórias que nós vivemos, que sempre se junta o nosso café com o negócio para relembrar, para rir. E a gente trouxe nossa vida para o presente. Foi mais interessante. A gente não vive de passado. A nossa amizade não vive do passado. Nossa amizade vive do presente, do hoje. Que é isso que é importante, criar esses vínculos. perfeito. Nós vivemos do hoje. Só o presente nos pertence de E, fato, né? Então, nós somos pela vida. A perfeito. vida é por nós. Tudo isso. Minha prima Perfeito. Lorrego, lá de Itabaiana, disse para mim aqui que eu não quero me ver virtualmente, não. Prima, também não. Então temos que se encontrar, pelo amor de Deus, passa a pandemia, né? Que a gente só tem se visto em mais de um ano que a gente não se vê. Tão perto, mas só Ah, ali. Juliana, realmente, mas é. você é irmã não nas outras vidas, você é minha irmã nessa vida também. Você é filha da minha madrinha Olha, me deu mama, como ela, sua mãe sempre faz questão de dizer, né? Ela mora no Espírito olha. Santo, deu mama para mim e para você. Só tem 3 meses de diferença comigo. Então nós temos relação realmente de irmãos. Eu sou irmão dos irmãos. Então, Irmandade. eu sou filho da família dela, como ela é da minha família também. Ela sabe disso, né? E Dani é um amor. Ai, que Então, assim, linda. gente, eu estou muito feliz por Pronto. estar aqui. Certo? Eu lhe agradeço demais, Bel. Você sabe quanto eu lhe admiro também, né? Que eu sempre lhe admiro. Você sempre foi a coach, né? Lá há 20 anos, quando a gente se encontrou, você dizia assim: olha, você precisa fazer isso. Você chegou para mim, você quer entender de política? Leia isso, 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 isso. Você quer entender de tal coisa, qual assunto, né? Então, assim, você sempre teve a coisa da orientadora, da ajudar, de ajudar as pessoas. Isso sempre estava inato em você. Sempre teve isso de você, que é muito de sua mãe também, que eu chamo de bispa mãe, Dona Ana Celes, Dona Maria Celes, É, que essa é uma pessoa maravilhosa, que vocês são é, aquele povo que chega na comunidade, que vai e resolve tudo com a vizinhança, entendeu? Então, você tem esse perfil também. E então você está no seu propósito de vida. De quem sabe, jornalismo era um hobby para você, era um hobby para mim. Quem sabe que o nosso propósito é esse que a gente está fazendo aqui. E nossa live sempre sai assim, fluida, da forma assim, leve, tranquila, sem padrões, sem nada, porque nós somos isso. Nós e somos e somos.
E nossa Isso, autoestima é essa. isso, Sem padrão, sem isso. nada, e pronto. Eu gosto, eu gosto de deixar as coisas quando eu confio muito na minha intuição, sabe? Na minha intuição. Então eu ouço a minha intuição. E eu não gosto daquelas coisas combinadas. Lógico, a gente tem um Sim, roteiro, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar. Mas as coisas têm que fluir, porque a energia vai determinar para sim. onde a gente vai. Foi o que E a aconteceu energia fez aqui, muita né? cura, né? Falei em guerra, caiu o telefone. Pai se ausentou, né? Filho precisa ficar na frente do meu filho para Isso. reconhecer os filhos que existem no sistema. Todo o movimento de constelação eu fiz aqui, indistintamente. Olha, Dani está dizendo, já gosta de Bel porque ela gosta de você, reconhece o ser humano que você é. Ó, e você e Dani, você tá muito bem. Dani Dani é minha Felícia. De chamar ela de espírito, ela é chamada de Felícia. Aquela cara só que agarra, agarra, aperta, aperta assim. Entendeu? Dani é uma publicitária maravilhosa, uma pessoa talentosíssima. Trabalhou comigo na agência, na AGS. Foi a produtora do Corcunda de Notre Dame. Olha, Quando o Corcunda de Notre Dame estreou, Dani que me deu a maior força, conseguiu a parte de mídia, os ingressos, os panfletos, assim, me ajudou a produzir, que eu não sabia essa parte de mídia mesmo, apesar de ser publicitário, mas eu não sabia. Então, Dani tem um carinho especial. Dani e o marido dela, Rogerão, né? Que são pessoas maravilhosas, assim, que eu na minha vida também. E com certeza vai estar na sua. ai, que massa. Com certeza. O coração, você Coração de sabe, né? mames, É mames, enorme. muitas mames, muitas mulheres representadas no seu sistema, que eu honro Isso. todas, uma a cada uma. Honro você, seu marido, seu filho e todo mundo. Amém. Amém. E eu estou no quarto dele, porque é o ponto da internet hoje, onde melhor se encaixa, é no quarto dele. Ou seja, eu peço de uma forma, ele, mãe, a senhora vai fazer live hoje? É? Eu disse, vou. Ele, tá certo. Mas É, tudo o meu bem, teve que né? desligar a televisão, aquela hora que eu fiquei no sofá, ele teve que desligar a televisão. Ele tem certeza que vem pra cá. A gente tem autoridade, então a gente está exercendo a nossa Então, eu falei, mas aqui é o autoridade de lugar mais pai. perto do Wi-Fi, porque nem o 4G estava funcionando aqui no escritório, mas ele está funcionando agora, porque agora é a hora. Não tem Com mais certeza. energia. A energia foi curada através do salto que nós demos, né? Entre vários saltos que vamos dar Com ainda, certeza. com fé em Deus. Um cheiro, meu amor. Gratidão. Beijo, beijo. Ai, remover. Cadê Pedro sair?